Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o início da maçonaria no Brasil. Mas antes de falar do início da maçonaria no Brasil, nós temos que falar dos maçons portugueses. Afinal, o Brasil neste momento era colônia de Portugal. Como eu já cansei de falar aqui, vocês já estão carecas de saber, a maçonaria como conhecemos hoje, ou seja, especulativa, tem o seu início no século XVIII. Mesmo que as ideias iluministas estivessem aflorando por toda a Europa, Portugal era um país extremamente católico. Então, os nossos irmãos portugueses, no início da maçonaria em Portugal, não tiveram refresco. A Inquisição os perseguia, prendia, fazia autos de fé, devassas e afins. Os maçons portugueses só tiveram um refresco durante o reinado de Dom José e o secretário do reino, Marquês de Pombal. Pois mesmo continuando um reino absolutista, eles implementaram reformas que ficou conhecido como déspota esclarecido, ou seja, mesmo que o poder absoluto e moderador estivesse na mão do monarca, eles tinham um apelo à razão iluminista. Então era uma forma meio que de morde e assopra, manter uma monarquia absoluta, mas certos ideais do iluminismo, como o apelo da razão sobre a fé, eram incentivados pelo Estado. Então, neste momento, os maçons portugueses tiveram um refresco nas chamadas reformas pombalinas. Afinal, durante essas reformas, a Igreja Católica perdeu muito poder em Portugal. Neste vídeo, por se tratar um vídeo de YouTube, rápido, prático, para levar a informação a você de forma direta, eu não abordo questões mais profundas como o conceito do iluminismo, do déspota esclarecido, do mercantilismo, o metalismo. Não, eu não falei metalheiro, metalismo, a acumulação de metais e pedras preciosas, pois seria uma aula completa. E uma aula completa você tem em meu curso livre de História da Maçonaria no Brasil. Lá eu abordo todos esses conceitos e a sua influência na sociedade e, consequentemente, na maçonaria. O que esses conceitos têm a ver com a maçonaria, principalmente na maçonaria brasileira, que estava do outro lado do Atlântico e não na Europa. E se você quer dar um confere no curso, o link para ele estará aqui na descrição do vídeo. Mas a felicidade dos maçons lusitanos durou pouco, pois o reinado de Dom José só foi até 1777, assumindo sua filha, Maria I, conhecida por uns como Maria a Louca e por nós historiadores como Maria a Viradeira. Por que Maria Viradeira? Porque ela desfaz as reformas pombalinas. Católica ferrenha, a Igreja Católica volta em todo o seu poder para o reino de Portugal. E as perseguições à maçonaria voltam com força e vigor. Dona Maria nomeia como intendente-geral da Polícia das Cortes Diogo Inácio de Pinamanique. Pinamanique promove abertamente uma perseguição aos maçons, inclusive seus tentáculos alcançam do outro lado do Atlântico, aqui na colônia mais próspera de Portugal, ou seja, o Brasil. E por que é importante ressaltar estas questões? Existe um documento, uma carta de José Anastácio Lopes Cardoso, endereçada a Pinamanique, denunciando atividades maçônicas aqui no Brasil, de uma loja chamada União, o perigo que ela representa ao reino de Portugal, denunciando maçons como Hipólito José da Costa. E é com a loja União que eu começo a história do início da maçonaria no Brasil. Você pode estar se perguntando, mas Clóvis, e o Areópago de Itambé? E a loja Cavaleiros da Luz? Bem, não existem evidências históricas que coloquem o Areópago de Itambé como uma organização maçônica. E não existem evidências históricas para a existência da loja Cavaleiros da Luz. Mas eu explico tintim por tintim, o porquê não considerar essas duas instituições o início da maçonaria no Brasil, justamente lá no meu curso livre de História da Maçonaria no Brasil.
Bem, vamos começar com a redação de um livro de 1834, que eu editei e atualizei as informações, inseri notas de rodapé para dar um contexto histórico para as pessoas que estão lendo este documento, né, que é o Anais Maçônicos Fluminenses. O seu formato físico está esgotado, porém, ele está disponível em formato digital na Amazon. O link também está na descrição desse vídeo, caso se interesse. Então, o narrador da história do início da maçonaria no Brasil, no Anais Maçônicos Fluminenses, começa assim: bem queríamos que esta obra compreendesse os documentos históricos e pessoas interessantes de todas as oficinas da maçonaria brasileira, mesmo com a incansável e maligna vigilância do governo colonial. Esta ordem nasceu e cresceu nas principais cidades do Brasil, e protegida pela liberdade constitucional, ressurge mais gloriosa de uma injustiça e bárbara perseguição, que cobre de eterna desonra os seus autores, e merece ser bem conhecida por um povo que faz rápidos progressos no caminho da civilização. Aqui tem referências tanto ao iniciozinho, quanto, né, pessoas que traíram a ordem, segundo o narrador, como o próprio José Bonifácio. Sobre o José Bonifácio, temos um vídeo aqui no canal, especificamente sobre a figura e a ordem antimaçônica que ele fundou, chamada o Apostolado. Falando sobre a Loja União, 5 maçons intrépidos e em sigilo absoluto fundam a loja aqui no Brasil e iniciam pessoas de respeitáveis nomes. Porém, ela passa a angariar outros maçons já iniciados na Europa. Por isso, eles rebatizam a loja como Reunião, fazendo uma alusão a maçons se reunindo mesmo com a perseguição do governo colonial. Esta loja é descrita no Anais Maçônicos Fluminenses como uma loja que trabalha de forma impecável no rito dos 12 graus, ou seja, no rito adoniramita. Então, quando nós falamos do início da maçonaria no Brasil, nós estamos falando também de rito adoniramita. Veja bem, início da maçonaria do Brasil. Não estou falando do Grande Oriente do Brasil, que tem outras informações que dão credibilidade aos irmãos que defendem o início do Grande Oriente do Brasil no rito moderno, mas isso é papo para outro vídeo, ou quem sabe um Tupinicast, né, conversando aqui com os irmãos do rito moderno e adoniramita, para nós discutirmos, né, quem foi o primaz no Grande Oriente do Brasil. Mas aí, como eu falei, se você quer esse papo, diz aqui nos comentários, indique pessoas que sustentem, né, teorias diferentes, quem sabe dá um bom caldo. Atravessando o Atlântico, indo para a Europa, no Tratado de Amiens, um tratado de paz entre França e Inglaterra, faz com que uma corveta de guerra chamada Hydre venha parar no Brasil com o capitão Mr. Rohan. Sabendo da existência da Loja União, Mr. Rohan pede para visitar a loja e fica maravilhado com os trabalhos que lá são executados. Fica tão animado que dá uma carta de regularidade à oficina proveniente do Grande Oriente do Círculo da França, assim como reguladores e estatutos daquela obediência. Pouco tempo depois, aparece cá por estas bandas um delegado do Grande Oriente lusitano querendo filiar a loja Reunião a este círculo. Mas ele não queria só filiar a loja, mas impor os estatutos e regulamentos daquela obediência, praticamente obrigando os obreiros a aceitar. Estes até tentam negociar e sugerem modificações, mas não são aceitas. Este delegado corta relações com a loja Reunião e acaba fundando 2 lojas, a loja Constância e a loja Filantropia. Os maçons fluminenses tiveram a impressão de que o delegado português queria colocar a maçonaria brasileira, assim como já era o Brasil, ao status de colônia, sob o jugo português. Os maçons da loja Reunião, ainda em boa vontade, enviaram um emissário para Portugal para conversar sobre uma possível filiação, mas justamente modificando alguns estatutos
para que não ficasse subserviente ao reino de Portugal, aos maçons portugueses. No caminho para Portugal, ainda aportaram na Bahia, conversaram com os maçons de lá, que também tinham sido cantados pelo Grande Oriente Lusitano e também não concordavam com as imposições. Porém, o emissário, chegando a Portugal, não teve boas notícias, pois a maçonaria portuguesa, na visão daqueles maçons, queriam realmente colocar a maçonaria brasileira em uma condição de colônia da maçonaria portuguesa, assim como era o Brasil, uma subserviência em relação aos maçons da metrópole. A loja, desanimada com a notícia e também para apaziguar conflitos que estavam tendo no seio da loja, decidem encerrar os trabalhos após a festa de São João de 1805. A segunda loja que nós vamos falar hoje é uma loja mítica que não se sabe ao certo de sua existência. No livro Anais Maçônicos Fluminense mesmo, não cita a existência, mas diz que existiram diversas lojas, mas de existência efêmera e por isso não valia a pena falar sobre. Então, o livro nos dá pistas de que existiram outras lojas maçônicas após esse período de 1805 até 1815, por exemplo, que a gente sabe, né, lá da fundação da Comércio e Artes, de uma maçonaria baiana forte, que chegou até a fundar, né, uma obediência. Mais um livro de 1922, editado por Antônio Giusti, chamado A Maçonaria no Centenário, dá conta da existência da loja distintiva de Niterói, que aparece também na oratória de uma loja em 1948, chamada A Maçonaria e a Independência, de Oswaldo Eifler. Esse documento, inclusive, está disponível aqui no blog do Maçonaria Tupiniquim. Então, vai lá e coloca na barra de pesquisa Oswaldo Eifler, que você consegue achar de boa esse documento na íntegra, digitalizado. Foi um presente de independência em um dos primeiros anos do blog. Segundo esses documentos, essa loja foi fundada por volta de 1812 e era de caráter republicano. Seu brasão era um índio vendado e manietado com grilhões e um gênio em ação de desvendá-lo e desagrilhoá-lo. Só o selo em si passa uma mensagem de liberdade em relação ao jugo português, colocando ainda como um original da nossa terra, se libertando, né, das amarras portuguesas da colonização. E segundo esses relatos que eu já citei, continham personalidades como o Padre Belchior e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. O nome do Padre Belchior coloca essa informação de uma loja republicana em xeque, pois ele era bem próximo a Dom Pedro, inclusive participava das incursões de Dom Pedro Brasil afora. Mas o Antônio Carlos de Andrada, né, não podia ver um problema que queria se meter. Aqui no Rio de Janeiro eu considerado merdeiro. Tinha um problema, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada estava metido, inclusive em movimentos de emancipação do Brasil fora desse eixo, né, dos intelectuais aqui do Rio de Janeiro, né? O Antônio Carlos de Andrada é conhecido por estar junto lá na Revolução Pernambucana de 1817. Como eu falei, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada tinha um problema, ele queria era estar no meio. E até problema do Supremo Conselho, já depois de 2 décadas o cara estava enfiado. Ele gostava era de um problema. E para quem não conhece, Padre Belchior foi um dos grandes campeões da independência do Brasil, né? É um personagem um pouco esquecido, mas ele teve papel fundamental na independência. Inclusive estava junto de Dom Pedro quando este recebeu, né, a carta do Bonifácio, da Leopoldina, avisando, né, das decisões e atitudes do Reino de Portugal em relação à colônia e à sua regência. Carta estas que levou Dom Pedro, né, a declarar a independência à beira do riacho do Ipiranga. Mas antes de declarar a independência, com quem ele falou? Com quem? Com quem? Padre Belchior. Foi mais ou menos assim. E agora, Belchior? E o Belchior responde: se a vossa alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdados por elas. E depois do conselho do padre,
revoltado com as informações provenientes da carta de sua excelentíssima esposa e do seu amigo, pessoal que viria a ser ministro de Estado, né, José Bonifácio, dá o fatídico grito: independência ou morte! Voltando à loja distintiva, parece que ela foi descoberta pelo governo, né, e por ser uma loja de caráter republicano, foi rapidamente dissolvida. E para que não sobrasse nada, pedra sobre pedra, seus documentos e alfaias foram jogadas na Baía de Guanabara, na altura da Ilha dos Ratos, que vocês conhecem hoje como Ilha Fiscal. Inclusive tem um passeio de barco muito maneiro para você dar uma olhadinha, né, vislumbrar o palácio onde ocorreu o último baile do Império. Bem, essas informações e muitas outras você pode encontrar em nosso Maçonaria Tupiniquim Jornal. Inclusive, eu não falo só do início da maçonaria do Brasil, mas também da década perdida, aquela parte de 1822 a 1831, em que a maçonaria fica proibida em solo brasileiro pelo então grão-mestre da maçonaria no Brasil e imperador Dom Pedro I. E após sofrer diversas perseguições por Bonifácio e os seus tentáculos do apostolado. Quer saber como assina o Maçonaria Tupiniquim Jornal? A partir de R$ 7,00 mensais, você tem acesso a estes conteúdos. Ou seja, por menos de um café por mês, você tem acesso aos conteúdos de qualidade do Maçonaria Tupiniquim Jornal. Ah, Clóvis, mas eu não quero esse negócio de pagamento por mês, eu sou um pouco desorganizado e etc. Você pode fazer, né, a assinatura do Maçonaria Tupiniquim Jornal de forma anual via Pix. Então você ainda tem essa facilidade e ainda ganha um descontinho. E na assinatura de R$ 10,00 mensais ou R$ 100,00 anuais, além dos benefícios, né, de 50% de desconto no curso livre de História da Maçonaria no Brasil, 10% de desconto nos produtinhos da nossa lojinha virtual, você ainda tem acesso ao nosso grupo de Telegram na comunidade dos patrões do Maçonaria Tupiniquim. Lá nós podemos conversar sobre diversos assuntos, você pode sugerir pautas, interagir com outros irmãos estudiosos que gostam, né, do estudo da história da maçonaria, não só no Brasil, mas no mundo, assim como ritualistas e todo tipo de maçom que gosta e respira a maçonaria. E ainda concorre mensalmente, né, os assinantes de R$ 10,00 mensais ou R$ 100,00 de forma anual, a um brinde misterioso todo mês. Um presente misterioso ou um vídeo novo. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos abordar outras lojas que foram bem importantes para esse período inicial, como a São João de Bragança e a própria Comércio e Arte, né, culminando na fundação do Grande Oriente Brasílico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curta, compartilhe, comente aqui as suas impressões, se você gostou, se você não gostou. Bem, ficamos por aqui. Um grande abraço e aquele beijo no coração.